Fazendeiro solitário vê freira sendo vendida por 2 moedas, até que ele reagiu. Você acredita em destino? Agora imagine isso. Um homem sozinho, marcado pela dor da perda, cruzando o caminho de uma freira sendo vendida como se fosse um animal. 2 mundos diferentes, conectados por um momento. Por que ele reagiu? Porque justamente ela. Fica comigo até o final, porque a história deles guarda uma revelação de chorar. Algo que só é revelado nos últimos minutos. Se histórias emocionantes, romance e reviravolta tocam seu coração, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like para fortalecer a nossa contação de causos que vem do fundo da alma do Brasil. Agora, prepara o coração, porque essa história começa com dor, mas termina com algo que poucos têm coragem de viver. Uma segunda chance. João Bento era um homem de 40 anos. Mas parecia carregar nas costas o peso de toda uma vida. Desde que perdera sua esposa, Ana, num parto complicado, a fazenda que herdara do pai parecia um lugar onde o tempo havia parado. Ele não falava com quase ninguém na cidade de São Jerônimo, exceto nas raras vezes em que precisava ir ao mercado ou resolver alguma questão no banco. A rotina diária era sempre a mesma. Acordava cedo, antes do sol, e cuidava do gado como se aquilo fosse a única coisa que o mantivesse de pé. Passava o dia cuidando das plantações, consertando cercas, e à noite se sentava sozinho na varanda da casa antiga, olhando para o céu sem nunca realmente enxergar as estrelas. Seus olhos pareciam distantes, como se tivessem se fechado para a vida. Um dia, seu amigo Zé Lucas apareceu na porteira da fazenda. João, você não vai para a feira na cidade? Tem umas oportunidades para vender o leite e pagar aquelas contas atrasadas, disse Zé, com a voz firme, mas também preocupada. João ergueu os olhos e por um instante sua expressão suavizou, mas logo se fechou novamente. Não sei se vou, Zé. Não estou com cabeça para essa confusão, respondeu quase num sussurro. Ora, homem, você não pode se esconder para sempre. Ana sempre dizia que a vida não para, insistiu o amigo. João apenas fez um gesto de negação e voltou a olhar para o horizonte. Aquela conversa ficou martelando na sua cabeça, e na manhã seguinte ele resolveu que iria sim à cidade. Não pela fazenda, nem pela dívida, mas porque sentia, lá no fundo, que precisava encarar alguma coisa que ainda não sabia o que era. Ele não sabia que aquela ida à feira mudaria sua vida para sempre. João chegou à cidade de São Jerônimo no meio da tarde, quando o sol já começava a pesar no céu. O mercado fervilhava de gente, vendedores gritando seus produtos, crianças correndo entre as barracas. Mas o que chamou sua atenção foi um movimento estranho perto do final da praça, onde uma multidão se aglomerava ao redor de um pequeno palco improvisado. Curioso, ele se aproximou devagar. No centro do palco, uma mulher vestida com um hábito de freira sujo e rasgado estava amarrada. Seu rosto mostrava marcas de cansaço, medo e dor, e seus olhos evitavam o olhar das pessoas. Alguns homens murmuravam, outros riam e faziam ofertas em voz alta. Quem dá mais? 2 contos pelas mãos de obra dessa freira, gritava um homem mal encarado, batendo o martelo improvisado. João sentiu o estômago revirar. Aquela cena parecia absurda, um pesadelo do qual ele queria acordar, mas não podia desviar o olhar. Pessoas vendendo outra pessoa? Uma mulher? Uma freira? Ele tentou entender o que estava acontecendo, mas ninguém parecia se importar com a humanidade dela, só com o preço que poderia render. Um rapaz ao lado cochichou. Dizem que ela fugiu de um convento que é mais prisão do que templo. Vem usando freiras para trabalhos forçados nas fazendas daqui. João sentiu uma mistura de raiva e pena crescer dentro dele. Pegou as moedas do bolso, um par de moedas velhas, e falou firme. Eu levo ela. Os olhares se voltaram para ele, surpresos. 2 contos? O homem questionou desconfiado. 2 moedas. De cobre, corrigiu João sem hesitar.
Os risos se espalharam, zombando do gesto, mas ele estendeu as moedas e o martelo caiu. Aquela mulher, aquela freira, agora estava sob sua responsabilidade. Ele a ajudou a descer do palco e ela só olhou para ele com olhos marejados, mas sem dizer uma palavra. João sentiu que naquele instante algo mudava dentro dele, um peso que nem sabia carregar até ali. Enquanto caminhavam para fora da praça, ele falou baixinho, quase para si mesmo: "Eu não sei seu nome, mas vou te proteger." Ela apenas assentiu. E assim começou uma história que ninguém em São Jerônimo jamais esqueceria. E você, de que cidade está assistindo essa história? Quero saber. João chegou com a mulher à fazenda quando o sol já se punha por trás das montanhas. O silêncio da noite começava a envolver o lugar e a casa simples parecia ainda mais solitária. Ele ajudou a freira a entrar, notando que ela mal conseguia caminhar direito. Os pés estavam sujos e cobertos de feridas. Sentou-a numa cadeira de balanço na varanda e foi buscar água para que ela pudesse beber. Ela não falou nada, apenas fitava o chão, o rosto marcado por uma tristeza profunda. "Eu não sei seu nome, nem de onde você veio", disse João, com voz baixa e rouca, como quem tem medo de assustar. "Mas aqui você vai estar segura. Pode ficar tranquila." Ela finalmente levantou os olhos e, com a voz fraca, respondeu: "Clara, meu nome é Clara." Aquelas poucas palavras fizeram o coração de João apertar. Parecia Clara. frágil, mas havia uma força escondida naquele olhar. "Clara", repetiu ele, como se quisesse decorar aquele nome. Nas semanas que se seguiram, Clara ajudava nas tarefas leves da fazenda. Não falava muito, e quando o fazia, suas palavras eram simples, quase sussurradas. João começou a notar que, apesar do silêncio, sua presença trouxe uma luz que há muito tempo não via no seu próprio rosto. Uma tarde, enquanto consertava uma cerca, João parou e olhou para ela, que estava sentada à sombra de um pé de goiaba. "Clara, você quer me contar o que aconteceu com você? Por que estava naquele lugar sendo vendida assim?" perguntou com cuidado. Ela hesitou. Os olhos se encheram de lágrimas que escorriam silenciosas. "Eu fui criada num convento que parecia mais uma prisão. A gente era tratada como propriedade, vendida, usada. Eu consegui fugir, mas eles nunca me deixaram esquecer que poderiam me buscar de novo." João sentiu uma raiva crescer dentro do peito. Por que alguém poderia tratar uma pessoa assim? Uma freira que devia ser protegida pelo mundo estava naquele estado. Ele se aproximou e, pela primeira vez em muito tempo, tocou a mão dela com delicadeza. "Aqui, comigo, você não vai mais ter medo, Clara. Eu prometo." Ela olhou para ele e, naquele instante, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto cansado. Os dias na fazenda começaram a ganhar um ritmo diferente. Clara, mesmo com o silêncio que ainda a envolvia, já não era mais aquela figura quebrada e amedrontada que João resgatara na praça. Aos poucos, ela começou a ajudar com as tarefas diárias, limpando o terreiro, cuidando das galinhas e até aprendendo a ordenhar as vacas sob o olhar atento dele. João ficava admirado com a força silenciosa que ela carregava, mesmo escondida atrás daqueles olhos que guardavam um passado doloroso. Numa tarde quente, enquanto ele ajeitava a cerca, Clara apareceu com um pouco de água fresca num copo de barro. "João", chamou ela timidamente. Ele parou o que fazia e olhou para ela, percebendo a hesitação na voz. "Pode falar, Clara." Ela olhou para baixo e depois voltou os olhos para ele, quase sem coragem. "Eu nunca pensei que pudesse sentir isso de novo. Medo, esperança e alguma coisa mais que não sei explicar." João deu um passo na direção dela, sentindo o peito apertar. Ele sabia exatamente o que ela queria dizer, mesmo sem as palavras exatas. "Eu também, Clara. Depois de tudo que vivi, achei que meu coração tinha parado. Mas você trouxe algo que eu nem sabia que precisava." Ela sorriu, uma mistura de alívio e medo. "É errado, não é? Eu
Clara fez uma pausa. Não sei o que é certo ou errado mais. João respondeu com sinceridade. Só sei que, quando estou perto de você, a solidão vai embora por um instante. Eles ficaram em silêncio, deixando o som dos pássaros e o vento na copa das árvores preencher o espaço entre as palavras. João percebeu que estava apaixonado, mesmo que aquela paixão lhe causasse medo. Clara, quero proteger você, não só do mundo, mas também de mim mesmo, porque se isso for amor, eu não sei se estou preparado para perder de novo. Ela segurou a mão dele com firmeza. Eu também não. E naquele momento, sob o céu azul do sertão, 2 corações machucados começaram a se curar um no outro. Se essa história está tocando seu coração, não esquece de deixar seu like. Isso ajuda muito a trazer mais histórias verdadeiras e emocionantes para você. O tempo parecia passar depressa demais para João e Clara e a tranquilidade da fazenda começava a ser ameaçada. Certa tarde, enquanto o sol se punha dourado atrás das montanhas, um grupo de homens chegou à porteira. Eram conhecidos na cidade como capangas do patrão, o homem que comandava o convento ilegal e as redes de tráfico da região. João estava no curral quando ouviu o barulho dos cavalos e se aproximou com o coração apertado. Quem são esses? Perguntou Clara, já tensa, olhando para a estrada. João fechou os olhos por um instante e respondeu. Gente que não quer nada de bom. Eles vieram atrás de você, Clara. Ela engoliu em seco, a expressão tomada pelo medo que ele já conhecia, mas que ela tentava esconder. Eu não vou voltar com eles, disse firme, quase sem ar. Aqui você está segura, prometeu João, o rosto sério, preparando-se para o pior. Os homens desceram dos cavalos e cercaram a casa. Um deles, o mais velho, falou com voz grossa. João Bento, a freira é do nosso patrão. Ela deve voltar ou você vai pagar caro. E por isso, João olhou para Clara e então para os homens. Ela não volta para esse inferno. Eu vou proteger essa mulher até o fim, mesmo que isso custe minha vida. O clima ficou pesado. Clara segurou a mão dele com força, como se dissesse, estou contigo. Vocês não vão levar ninguém. João continuou firme e decidido. E se quiserem guerra, vão encontrar. Os homens riram zombando, mas o brilho nos olhos de João mostrava que ele não estava brincando. Naquela noite, enquanto a casa tremia com os ruídos da ameaça que vinha da estrada, João e Clara se mantiveram juntos, sabendo que a luta pela liberdade dela estava apenas começando. Naquela noite, o silêncio da fazenda parecia mais pesado que nunca. João e Clara sentaram-se perto da lareira. O calor não aquecia os corpos tão bem quanto o medo e a incerteza que os cercava. João, com as mãos calejadas entrelaçadas, encarava as chamas enquanto tentava encontrar forças para o que estava por vir. Clara, finalmente, quebrou o silêncio com uma voz trêmula. João, eu nunca tive alguém para confiar assim. Você é o primeiro que não me vê como um peso, mas como alguém que merece cuidado. Ele virou o rosto para ela, os olhos brilhando com uma mistura de ternura e tristeza. Você merece mais do que eu jamais imaginei poder dar, mas também tenho medo, Clara, medo de perder tudo de novo. Ela segurou a mão dele com delicadeza, apertando como um pedido silencioso para que não desistisse. Então, vamos enfrentar juntos. Não é a primeira vez. Que estou com medo, e nem será a última. Mas se for com você, talvez eu tenha coragem. João sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. Nunca imaginei que poderia sentir isso de novo. Amor, medo, esperança, tudo misturado, mas real. Eles ficaram ali, na penumbra do quarto simples, 2 corações machucados que começavam a se curar na presença um do outro. Amanhã, o dia traria seus desafios, mas aquela noite ensinou algo essencial, que o amor verdadeiro, mesmo nas situações mais difíceis, pode ser o maior ato de coragem. E você, gosta de histórias assim, cheias de emoção e reviravoltas? Conta para mim nos comentários.
Quero saber sua opinião. O sol ainda não havia nascido quando João acordou sentindo a dor no corpo inteiro. Na luta da noite anterior, os homens do patrão haviam voltado para tentar intimidar, e ele teve que enfrentar um deles para proteger Clara. Agora, com o braço machucado e o rosto marcado, ele se levantou devagar, preocupado principalmente com ela. Clara estava sentada na cadeira de balanço, o olhar perdido na janela, como se tentasse encontrar uma saída para aquele pesadelo que parecia não ter fim. Ao perceber João acordar, ela se levantou e foi até ele, apoiando a mão no braço machucado. João, eu sinto muito. Se não fosse por você, eu não sei onde estaria agora, disse com a voz embargada. Ele segurou a mão dela com firmeza e respondeu. Não se desculpa, Clara. Eu sou que devo agradecer por você, ter me deixado ser parte da sua vida. Depois de tanto tempo sozinho, você me mostrou que ainda existe um motivo para lutar. Ela respirou fundo, como tentando juntar coragem para dizer algo mais. Eu pensei em fugir, sair daqui, começar de novo longe disso tudo, confessou. Mas não quero deixar você sozinho. Você me salvou de um mundo, e eu não vou te deixar na mão. João sorriu, pela primeira vez de verdade, um sorriso que brilhava com esperança e um toque de tristeza. Então a gente vai enfrentar isso junto, Clara. O que vier, a gente encara, porque não quero viver essa vida sem você. Eles se abraçaram, duas almas que haviam se encontrado no meio da tempestade, encontrando conforto um no outro. A fazenda, que antes era símbolo de solidão, agora tinha um pouco de calor, uma promessa de dias melhores, mesmo que a luta fosse dura. No meio daquela manhã silenciosa, a coragem que nascia entre eles era o único caminho que restava. Os dias que se seguiram foram de tensão constante. João cuidava dos ferimentos, mas seu corpo sentia o peso da batalha que ainda estava por vir. Clara, apesar do medo, mostrava uma força que ele não imaginava existir, como se a esperança tivesse voltado a pulsar em seu peito. Numa manhã, enquanto arrumavam a cerca da fazenda, Clara falou, com a voz carregada de emoção. João, eu nunca falei muito sobre o que vivi antes, mas sei que se você soubesse a verdade, talvez entendesse por que eu tinha tanto medo de me entregar, de confiar em alguém. Ele parou o que fazia e olhou para ela com atenção, sentindo que aquela conversa seria importante. Pode falar, Clara. Eu quero saber tudo, porque eu quero estar ao seu lado de verdade. Ela respirou fundo e começou. Eu não sou uma freira de verdade. Fui colocada naquele convento quando tinha só 14 anos. Era um lugar para esconder meninas que ninguém devia ver. Nunca fiz votos, nem escolhi aquela vida. Eles usavam o convento para encobrir coisas horríveis, disse com lágrimas começando a correr pelo rosto. João sentiu o coração apertar ao ouvir aquilo. Nunca imaginara que o sofrimento dela fosse tão profundo. Então você fugiu da prisão e eles te venderam para essas fazendas para trabalhar como escrava. Eu não sabia, Clara. Eu só sabia que precisava te tirar daquele lugar. Ela sorriu com tristeza. Você me tirou daquele inferno e me deu algo que eu pensei que nunca mais teria. Esperança. João segurou seu rosto entre as mãos e falou com a voz embargada. Eu prometo que nunca vou deixar você voltar para esse passado. Clara o abraçou forte e naquele abraço estava toda a dor e a esperança que os dois carregavam. Se você está gostando dessa história, já se inscreveu no canal? Não perde nenhum capítulo dessa emoção. Quero ver você aqui até o final. Com o passar dos dias, a ameaça do patrão e seus homens parecia se tornar mais próxima e perigosa. João sabia que não podia mais proteger Clara sozinho. Decidiu então procurar ajuda na cidade, mesmo que isso o expusesse ao julgamento e aos olhares desconfiados daqueles que mal conheciam sua história. Na pequena igreja da cidade, ele encontrou o padre Antônio, um homem respeitado por todos, conhecido pela sua justiça e coragem. João entrou devagar, o peso da situação estampado no rosto. Padre, preciso da sua ajuda. Falou com a voz firme, mas cansada.
O padre olhou para ele atentamente, percebendo a seriedade do pedido. Diga, João, o que aconteceu? João contou tudo. Sobre Clara, sobre o convento, sobre os homens que a perseguiam. Isso é grave, disse o padre com pesar, mas você fez o certo. Agora não podemos deixá-los levar ela de volta para aquele inferno. Naquele momento, Padre Antônio prometeu ajudar a proteger Clara. E juntos começaram a pensar num plano para tirar a mulher daquele pesadelo de uma vez por todas. Enquanto isso, Clara se dedicava a cuidar da fazenda, mas seu olhar denunciava a preocupação crescente. Em uma conversa com João, ela desabafou. João, às vezes sinto que esse passado vai nos alcançar, não importa o quanto tentemos fugir. Ele a segurou pela mão e respondeu com convicção. Enquanto estivermos juntos, Clara, ninguém vai te arrancar daqui, nem o passado, nem o patrão. Eles sabiam que a luta ainda não tinha acabado, mas naquele instante sentiam-se mais fortes, porque haviam encontrado um no outro o que parecia impossível, um motivo para continuar. A fazenda, que antes simbolizava solidão e dor, começava a se transformar em um refúgio de esperança e amor. As noites na fazenda começaram a ficar mais tensas. João e Clara sabiam que a qualquer momento os capangas do patrão poderiam voltar, e a sensação de que o perigo rondava não os deixava dormir direito. Mas havia uma calma entre eles, uma força silenciosa que vinha da certeza de que estavam juntos naquela luta. Numa dessas noites, enquanto a lua iluminava o céu do sertão, João sentou-se ao lado de Clara no alpendre da casa. O vento trazia o cheiro da terra molhada e o som distante dos grilos. Clara, começou ele com a voz baixa, às vezes eu me pergunto se algum dia isso tudo vai acabar, se a gente vai conseguir viver em paz, sem medo. Ela olhou para ele, os olhos brilhando no escuro. Eu também penso nisso, João. Mas se a gente desistir agora, todo o sofrimento que passamos terá sido em vão. E eu não quero que a gente tenha que fugir para sempre. Ele segurou a mão dela, apertando com carinho. Eu nunca pensei que o amor pudesse nascer em meio a tanta dor. Você trouxe vida para essa fazenda de novo, Clara. E mesmo que o mundo tente tirar isso da gente, eu vou lutar até o fim para manter o que construímos. Ela sorriu, meio triste, meio esperançosa. Você sabe, né? Eu não sou a freira que todo mundo pensa. Nunca fiz votos. Fui obrigada a viver naquela prisão chamada convento, escondida do mundo. Mas com você, eu sinto que posso ser livre de verdade. João a abraçou forte, sentindo o peso e a força daquele momento. Então a gente vai ser livre, juntos. Naquele instante, sob o céu estrelado do interior do Brasil, dois corações machucados encontravam força para continuar. Uma história que ainda guardava segredos e um desfecho que ninguém poderia imaginar. E você? Já passou por um momento em que o amor foi a única coisa que salvou seu coração? Conta para mim nos comentários. Quero muito saber. João se recuperava lentamente das feridas que a última briga lhe deixara. Embora o corpo ainda doesse, o que mais pesava no peito era a incerteza sobre o futuro. Clara fazia o possível para cuidar dele, preparando remédios caseiros e alimentando-o com cuidado, sempre com um olhar preocupado. Numa manhã calma, enquanto o sol nascia pintando as montanhas de um dourado suave, Clara se sentou ao lado dele no alpendre. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de emoções não ditas. João quebrou o silêncio. Clara, já pensei muito sobre tudo o que aconteceu, sobre o quanto minha vida mudou desde que você chegou aqui. Eu perdi minha esposa, perdi a esperança, e você me trouxe tudo de novo. Mas e se o passado não nos deixar em paz? Como a gente vai viver com isso? Clara olhou para ele, segurou sua mão e falou com uma voz doce, mas firme. João, a gente não pode controlar o passado. O que podemos fazer é decidir o que vamos fazer com o presente. Eu não quero que a gente viva com medo, mas com coragem. Coragem de amar, de lutar e de ser feliz, mesmo que o mundo queira o contrário. Ele apertou a mão dela, sentindo
A força que vinha daquele gesto simples. Você tem razão. Eu não posso mais me esconder. Se a gente vai enfrentar o que vier, que seja juntos, sem medo. Clara sorriu. E pela primeira vez, aquele sorriso pareceu um verdadeiro começo. A fazenda, que antes parecia um lugar de tristeza e solidão, agora carregava um pouco de esperança, apesar das nuvens escuras no horizonte. Eles sabiam que a batalha ainda não havia acabado, mas o que importava era que não estavam mais sozinhos. O amor deles era o abrigo, a promessa de um recomeço mesmo diante da dor. Os dias continuavam passando e o clima na fazenda começava a mudar. Embora a ameaça do patrão ainda rondasse longe, a segurança parecia um luxo distante. João e Clara viviam cada momento como se fosse o último, com a urgência e a intensidade de quem sabe que a qualquer instante tudo pode acabar. Certa manhã, enquanto João consertava uma cerca, Clara apareceu com um envelope antigo na mão, o rosto pálido e os olhos cheios de uma ansiedade que ele não tinha visto antes. João, achei isso no sótão da casa, disse ela, entregando o envelope com cuidado. É uma carta da sua esposa, Ana. Ele ficou imóvel por alguns segundos, como se o tempo tivesse parado. Ana, murmurou, a voz carregada de emoção. João abriu o envelope com mãos trêmulas e começou a ler em voz baixa. As palavras pareciam despertar lembranças há muito enterradas. Meu amor, se você estiver lendo essa carta, é porque talvez eu não tenha conseguido estar ao seu lado para sempre. Mas eu quero que saiba que sempre desejei que você pudesse amar outra vez, que pudesse sorrir de novo, mesmo que meu lugar fosse no passado. Espero que um dia, quando o tempo curar a dor, alguém apareça para trazer luz ao seu caminho. Alguém que te faça sentir vivo outra vez. João fechou os olhos, sentindo uma lágrima solitária deslizar pelo rosto. Olhou para Clara, que o observava em silêncio, com um sorriso triste e cheio de esperança. Ana sabia, disse ele com a voz embargada. Sabia que eu precisava de uma segunda chance e acho que essa chance chegou na forma de você. Clara se aproximou devagar e segurou o rosto dele entre as mãos. João, você merece ser feliz e eu vou estar ao seu lado para que isso aconteça. Naquele momento, as dores do passado se misturavam à promessa de um futuro incerto, mas cheio de amor. Um amor que nasceu no meio da tempestade, que resistiu à dor e à luta, e que agora encontrava sua verdade. Eles sabiam que ainda havia pela frente, mas também sabiam que juntos nada seria impossível. A história de João e Clara é um lembrete de que o amor pode surgir nos momentos mais difíceis e que a vida, mesmo com suas perdas, sempre pode surpreender com uma nova esperança. João e Clara sabiam que a paz não duraria para sempre, e não durou. Numa madrugada abafada, os latidos dos cães estouraram no terreiro como um alarme. João acordou com o coração disparado e, num pulo, pegou a espingarda que mantinha atrás da porta. Clara já estava em pé, com os olhos arregalados de medo, mas sem dizer uma palavra. Os dois sabiam o que aquilo significava. Os homens do patrão tinham voltado. As vozes cortavam o silêncio da noite como navalhas, gritos secos, ordens curtas. Não estavam ali para negociar. Estavam ali para levar Clara à força ou deixar um rastro de destruição. João mandou que ela se escondesse na parte de trás da casa, atrás do antigo paiol. Mas antes que ela fosse, ele segurou seu rosto, com os olhos marejados. Se acontecer alguma coisa comigo, você corre, Clara, corre e não olha para trás. Eu não vou te deixar, respondeu ela com a voz trêmula. Me escuta, por favor. Ele insistiu. A única coisa que importa agora é você viver. E viver livre. Ela o abraçou com tanta força que parecia querer impedi-lo de ir. Mas João já tinha decidido. Aquele era o momento de lutar com tudo o que tinha. Do lado de fora, os homens avançavam pelo curral. João saiu da casa com a espingarda nas mãos e gritou. Chega! Ninguém entra aqui! Isso não é mais seu, fazendeiro.
gritou um deles. A mulher é do patrão e você já teve tempo demais para se arrepender. João não respondeu. Mirou para o alto e disparou para o céu. Um estouro seco, um aviso. Os homens riram, achando que era blefe. Mas então o inesperado aconteceu. Luzes surgiram na estrada, vindo da cidade. Era o padre Antônio e 2 policiais que ele havia conseguido mobilizar depois da denúncia de João. A viatura iluminou a estrada de terra. Os homens do patrão se entreolharam e, sem coragem de enfrentar a lei ali, fugiram como ratos. João caiu de joelhos no chão de terra batida, aliviado, exausto, vivo. Clara correu até ele, abraçando-o com todo o corpo. Acabou, ela chorou. João, acabou. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muitos anos, sorriu. No dia seguinte, o velho casarão da fazenda amanheceu com cheiro de café, pão quente no forno a lenha e o silêncio bom de quem já não precisa ter medo. João e Clara, lado a lado, começaram uma nova vida, não livre das lembranças, mas com a coragem de seguir em frente. E no sótão, onde Clara havia encontrado a carta da esposa de João, uma última surpresa ainda os esperava. Um caderno de capa de couro, com páginas escritas à mão, contando os sonhos que Ana tinha para o futuro da fazenda. E numa das últimas páginas, uma frase rabiscada, como um sussurro para o tempo. Se o amor voltar, mesmo que não seja comigo, que ele floresça aqui. E assim foi. Uma história de dor, mas também de recomeço. De perda, mas também de amor. De promessas partidas e promessas cumpridas. João e Clara provaram que até os corações mais feridos podem florescer outra vez. Meses se passaram desde aquela madrugada em que tudo poderia ter acabado. A fazenda, antes silenciosa e solitária, agora era cheia de vida. João e Clara reconstruíram não só as cercas caídas e os galpões antigos, mas também os próprios corações. Ele, um homem marcado pela dor de uma perda que o calou por anos. Ela, uma mulher ferida por um passado de opressão, que aprendeu a respirar de novo. A dor uniu 2 estranhos, mas foi o amor. Aquele amor simples, sem pressa, feito de cuidado e silêncio, que os salvou. João construiu com as próprias mãos uma nova casa ao lado da antiga, uma promessa de recomeço. Clara plantou flores onde antes havia só poeira e espinhos, e onde um dia a vida parecia ter parado. Agora havia colheita, café fresco, risos e passos lado a lado. E passava pela varanda antiga, onde Ana havia escrito seus sonhos, ela deixava uma flor no parapeito, em respeito, em gratidão, porque o amor não se apaga, ele só muda de forma, e às vezes recomeça. A história deles nos lembra que não importa o quanto o mundo nos quebre, enquanto houver amor, há esperança. E agora quero saber, o que essa história despertou em você? Tocou seu coração de alguma forma? Me conta aqui nos comentários. Vou ler tudo com carinho. Se essa história te emocionou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias assim que mexem fundo na alma. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa acreditar de novo no amor e na esperança. Alguém que talvez esteja no fundo do poço e precise ouvir que ainda é possível recomeçar. E agora, clica aqui na próxima história, porque a próxima também vai te arrepiar. Nos vemos lá.